Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. 1. Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional perseguição humana que a cidade de Nova York jamais havia conhecido chegou ao seu clímax. Após semanas de busca, Two Gun Crowley, o pistoleiro que não fumava ou bebia, estava encurralado, preso no apartamento de sua amada, na West End Avenue. 150 policiais e detetives cercaram o seu esconderijo, no último andar. Eles abriram buracos no teto e tentaram controlar Crowley, o matador de policiais, com gás lacrimogênio. Depois, armaram as suas metralhadoras nos prédios vizinhos e, por mais de 1 hora, uma das áreas residenciais mais nobres de Nova York ressoou com os tiros das pistolas e o ratatá das metralhadoras. Crowley, agachado por detrás de uma poltrona bem estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada como isso havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, E.P. Mulroney, declarou que o marginal Two Gun era um dos criminosos mais perigosos já encontrados na história de Nova York. Ele matará, disse o comissário, ao cair de uma pena. Mas o que Two Gun Crowley pensava de si mesmo? Nós sabemos, porque enquanto a polícia estava atirando para dentro de seu apartamento, ele escrevia uma carta endereçada a quem possa interessar. E enquanto ele escrevia, o sangue estava escorrendo de suas feridas, deixando um rastro carmesim no papel. Em sua carta, Crowley disse: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém." Pouco tempo antes disso, Crowley estava passando um tempo com a sua namorada. E em uma estrada no campo em Long Island, de repente, um policial chegou até o carro em que estavam e disse: "A sua carteira de motorista, por gentileza." Sem dizer uma palavra, Crowley sacou a sua arma e matou o policial com muitas balas de chumbo. Enquanto o policial baleado caía, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e atirou mais uma bala no corpo prostrado. E este era o pistoleiro que havia dito: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém." Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando ele chegou à casa da morte em Sing Sing, disse: "É isto que eu ganho por matar pessoas?" "Não," ele disse, "é isto que eu ganho por me defender." A moral da história é esta: Two Gun Crowley não aceitava a culpa por nada. Esta é uma atitude incomum entre criminosos? Se você acha que sim, ouça isto. "Eu passei os melhores anos da minha vida dando às pessoas os melhores prazeres, ajudando-as a se divertir, e o que recebi foi abuso, como se fosse um homem caçado." Foi Al Capone quem disse isso. Sim, o mais notável inimigo público da América, o maior líder de gangsters que já aparecera em Chicago. Capone não se condenava. Na verdade, ele se considerava como um benfeitor público não apreciado e mal interpretado. Foi assim com Dutch Schultz. Antes dele sucumbir sob as balas de gangsters em Newark, Dutch Schultz, um dos mais notáveis trapaceadores de Nova York, disse em entrevista para um jornal que ele era um benfeitor público, e ele acreditava nisso. Eu recebi algumas cartas interessantes de Louis Loss, com quem eu me correspondia sobre este assunto. Ele foi diretor da famosa prisão de Sing Sing por muitos anos, e ele declarava que poucos dos criminosos em Sing Sing se consideram homens maus. Eles são tão humanos quanto você e eu. Então, eles raciocinam e explicam.
Eles podem te dizer por que eles tinham que tentar abrir um cofre ou ser rápidos no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio, falácia ou lógica, justificar os seus atos antissociais, até para si mesmos, consequente e decididamente afirmando que eles nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Two Gun Crowley, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados atrás das grades de prisões não se culpam por nada, o que podemos dizer sobre as pessoas com as quais você e eu mantemos contato? John Wanamaker, fundador das lojas com o seu nome, certa vez confessou: "Eu aprendi, há 30 anos, que é uma tolice repreender. Já tenho problemas tentando superar as minhas próprias limitações, sem me preocupar com o fato de que Deus decidiu não distribuir o dom da inteligência justamente." Wanamaker aprendeu esta lição cedo, mas eu, pessoalmente, tive que passar por diversas situações neste mundo antigo por 1/3 de um século antes que eu pudesse perceber que 99 entre 100 vezes as pessoas não se criticam por nada, não importa o quanto podem estar erradas. A crítica é fútil porque ela coloca a pessoa na defensiva e, geralmente, faz com que esta tente se justificar. A crítica é perigosa porque ela fere o orgulho precioso da pessoa, fere o seu senso de importância e desperta o ressentimento. B.F. Skinner, o psicólogo mundialmente famoso, provou através de seus experimentos que um animal, recompensado por bom comportamento, irá aprender muito mais rapidamente e reter o que aprende muito mais eficientemente do que um animal que é punido por mau comportamento. Estudos posteriores demonstraram que o mesmo se aplica aos seres humanos. Através da crítica, não fazemos mudanças duradouras e geralmente isso resulta em ressentimento. Hans Selye, outro grande psicólogo, disse: "Com a mesma proporção em que nós buscamos a aprovação, tememos a condenação. O ressentimento que a crítica produz pode desmoralizar funcionários, membros da família e amigos, e mesmo assim não irá corrigir a situação que foi condenada." George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança para uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é assegurar que os funcionários usem os seus capacetes quando estão trabalhando no campo. Ele reportou que quando se deparava com trabalhadores que não estavam usando os capacetes, os instruía com bastante autoridade sobre o regulamento e reiterava que eles deveriam respeitá-lo. Como resultado, eles até obedeciam, e muitas vezes, após ele afastar-se, os trabalhadores tiravam seus capacetes. Ele decidiu tentar de outra forma. A próxima vez que ele encontrou trabalhadores sem capacete, perguntou se os capacetes eram desconfortáveis ou se não cabiam direito. Então, ele lembrava os homens em um tom amigável que o capacete foi projetado para protegê-los de acidentes e sugeriu que sempre fosse usado quando estivessem trabalhando. O resultado foi o aumento de conformidade com o regulamento e nenhum ressentimento ou quaisquer distúrbios emocionais. Você encontrará muitos exemplos da futilidade da crítica em milhares de páginas da história. Tome, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft, uma disputa que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca e escreveu linhas luminosas em negrito que atravessaram a Primeira Guerra Mundial e alteraram o curso da história. Vamos revisar os fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt saiu da Casa Branca em 1908, ele apoiou Taft, que fora eleito presidente. Depois, Theodore Roosevelt foi para a África para caçar leões. Quando retornou, ele se enfureceu. Ele denunciou Taft pelo seu conservadorismo, tentou garantir a nomeação para o seu terceiro mandato, formou o partido Bull Moose e fez tudo para extinguir
o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com 2 estados, Vermont e Utah, a pior derrota que um partido já conhecera. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas o presidente Taft se culpou? É claro que não. Com lágrimas em seus olhos, Taft disse: "Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Quem foi o culpado? Roosevelt ou Taft? Francamente, eu não sei, e nem me importo. O ponto que estou querendo enfatizar é que toda a crítica de Theodore Roosevelt não conseguiu convencer Taft de que ele estava errado. Ela meramente fez com que Taft tentasse se justificar e a reiterar com lágrimas nos olhos: "Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Ou tome o escândalo de petróleo da Teapot Dome Oil. Por causa disso, os jornais ficavam ligando indignados no início da década de 1920. Ele chocou a nação. Nada parecido havia acontecido na vida pública americana que alguém pudesse lembrar. Aqui estão os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do Interior no gabinete de Harding, fora incumbido do leasing das reservas de petróleo da Elk Hill e Teapot Dome, reservas de petróleo que haviam sido postas de lado para serem utilizadas futuramente pela Marinha. O secretário Fall permitiu a licitação pública? Que nada. Ele entregou o contrato grande e lucrativo diretamente ao seu amigo Edward L. Doheny. E o que Doheny fez? Ele deu ao secretário o que ele, com satisfação, chamou de um empréstimo de $100 mil. Então, de forma arbitrária, o secretário Fall ordenou que fuzileiros navais dos Estados Unidos entrassem no distrito para expulsar os concorrentes cujos poços adjacentes estavam extraindo petróleo das reservas da Elk Hill. Esses concorrentes, expulsos de suas terras à força, com o uso de armas e baionetas, correram para a justiça e expuseram o escândalo da Teapot Dome. A podridão foi tamanha que arruinou a Harding Administration, causando náusea a uma nação inteira, ameaçando a destruição do Partido Republicano e colocando Albert B. Fall atrás das grades. Fall foi cruelmente condenado, como poucos homens na vida pública já foram condenados. Ele se arrependeu? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover deu a entender em um discurso público que a morte do presidente Harding havia sido devido à preocupação e ansiedade mental, porque um amigo o havia traído. Quando a senhora Fall ouviu isso, ela pulou de sua poltrona, chorou. Ela fazia sinais com seus punhos contra o destino e gritou: "O quê? Harding traído por Fall? Não! O meu marido nunca traiu ninguém. Esta casa cheia de ouro não tentaria o meu marido a fazer algo errado. Ele é quem foi traído e levado ao Calvário e crucificado." Aí está, a natureza humana em ação. Malfeitores culpando todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Então, quando você e eu formos tentados a criticar alguém amanhã, lembre-se de Al Capone, Tugan Crowley e Albert Fall. Devemos nos lembrar que críticas são como pombos-correio. Eles sempre voltam para casa. Lembre-se que a pessoa que vamos corrigir e condenar provavelmente irá se justificar, e nós é que seremos condenados. Ou como o sutil Taft diria: "Eu não vejo como eu poderia ter feito de outra forma."